Esse documentário apresenta momentos de campo na etapa qualitativa do projeto de pesquisa Observatório de Violência e Socioeducação no Distrito Federal, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa sobre Violência, Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes da Universidade de Brasília, em parceria com a ONG Transforme e Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, pelo termo de fomento 07/2022. O OVS foi concebido como um projeto piloto para a implementação de uma estratégia de monitoramento e avaliação da Política Nacional de Socioeducação, tendo como eixo a participação e protagonismo dos adolescentes em medida socioeducativa. Sua concepção tem como premissa qualificar a dimensão educacional nas medidas socioeducativas, como meio de enfrentamento aos cenários de violência institucional e violações de direitos. A pesquisa ela tem um formato quanti-qualitativo, então nós temos essas duas dimensões para responder a uma questão que é chave para nós, não é? Por que adolescentes em situação de vulnerabilidade perdem paulatinamente o direito a serem estudantes e passam a ter suas trajetórias vinculadas cada vez mais às medidas socioeducativas? Então, é um projeto que faz a inter-relação entre educação, escolarização e a socioeducação. Ou seja, em que momento a escola, em quais percepções a escola contribuiu ou não para esse adolescente e essa adolescente estar em uma medida socioeducativa. Dentro da pesquisa, nós temos núcleos de trabalho que ficaram responsáveis por uma etapa, a quantitativa, e outra etapa, a qualitativa. A ida a campo tem a ver com a ida às unidades dos três meios, meio aberto, o meio da semi-liberdade e o da internação. No momento qualitativo, nós fizemos uma movimentação prévia, conversando com as representantes de cada meio, e, consequentemente, com os responsáveis e as responsáveis pelas unidades a serem visitadas. Então, indo às unidades, nós conseguimos conversar sobre as trajetórias. Essas trajetórias elas são fundamentais porque o tema do protagonismo ele está no centro do momento qualitativo, tendo em vista que as trajetórias elas são contadas a partir das próprias pessoas, dos próprios adolescentes e das próprias adolescentes. Porque vale a pena dizer que nesse projeto nós não obrigamos ninguém a participar, estou falando ninguém, adolescentes, a participar, e a cada percepção de incômodo, nós pausávamos, perguntávamos se tudo estava ocorrendo bem, e também ninguém deveria falar do que não quisesse falar. Então, para isso foi desenvolvida uma metodologia em que nós propusemos a essas responsáveis pelas unidades, entrevistas e oficinas, sendo que a oficina ela aprofundaria o que seria feito na entrevista. E a metodologia da entrevista foi uma metodologia dentro da universidade, como nós discutimos na pesquisa qualitativa, uma entrevista semi-estruturada, em que nós não tínhamos perguntas fechadas, mas pontos que poderiam gerar um diálogo, uma conversa e não pressionar esses adolescentes e essas adolescentes que foram colaboradores e colaboradoras do nosso processo de campo. Nós, como núcleo, como equipe, organizamos 3 momentos que nortearam tanto as entrevistas quanto as oficinas. Os 3 foram o momento 1, relacionado a memórias da trajetória escolar, momento 2, vivências e bem-estar na trajetória escola-socioeducação,
Momento 3 diz respeito à participação dos e das adolescentes na construção dos processos socioeducativos e de escolaridade. Dentro do momento 1, nós falamos sobre memórias da escolaridade, conteúdos escolares, acompanhamento escolar, relação com o ambiente escolar, vivências no entorno da escola e a ida para a socioeducação. Lembrando que o momento 2 diz respeito às dificuldades nas trajetórias de escolaridade, formas de enfrentamento diante da situação de dificuldade vivida, relação entre escola, socioeducação e família no enfrentamento dessas dificuldades encontradas na trajetória até a socioeducação, as memórias positivas das trajetórias de escolaridade e a avaliação por parte da adolescente e do adolescente da própria trajetória. No fim, o terceiro momento, rememorando que diz respeito à participação dos e das adolescentes na construção dos processos socioeducativos e de escolaridade, em relação a como eles e elas viam a realidade na socioeducação relacionada com a escola. E as atividades complementares no processo socioeducativo, quais eram elas, também perspectivas de continuidade na escola, considerações sobre a escola real, entre aspas, e a escola dos sonhos deles e delas, e um termo ou palavra que definisse a escola. Então, essa abordagem é uma abordagem que foi exatamente como eu acabei de dizer. Ela não tem perguntas, são tópicos, e a partir desses tópicos as pessoas iam trazendo o que viesse à tona. E aí é daí de onde vêm as trajetórias. Porque a partir do contar, da narração de cada ponto desse, que se nós observarmos com mais tranquilidade, passa tanto por presente quanto por passado e prospecta, então passa pelo futuro. Então, a partir disso, nós poderíamos observar o que eles e elas traziam de mais destaque, de menos destaque, o que não vinha à tona. Então, tudo isso caracterizou o que nós precisávamos para fazer o observatório, entender essas trajetórias, a partir do protagonismo deles e delas. Por quê? Porque esses pontos eles só chamavam a atenção para coisas que eles e elas gostariam de trazer no momento em que fossem perguntados. As oficinas, elas foram pensadas para aprofundar as entrevistas. Então, a ideia das oficinas também era de capturar as trajetórias, mas a partir da expressão artística. O processo da internação
contou muito com o apoio da Transforme, a ONG Transforme, que facilitou esse diálogo, tendo em vista que é o meio mais, talvez, com mais restrições e mais delicado no sentido de falar com pessoas que estão dentro de uma instituição. Solicitamos que fizessem desenhos, então eles trabalharam e elas com lápis de cor, com canetinhas giz de cera, lápis grafite, borracha, folhas, né? E essa foi a primeira parte da oficina. Outro momento que vale a pena ser mencionado tem a ver com o trabalho com a música. E deu muito certo, porque eles e elas traziam várias influências, várias informações. Eu gosto desse daqui, gosto de rap, gosto de música sertaneja, gosto de MPB. Então eles foram trazendo e elas músicas. Então nós fizemos uma dinâmica que nós chamamos de rádio. E depois de cada pedido de música, nós, da equipe, do projeto, perguntávamos por que vocês escolheram essas músicas. O que elas têm a ver com a escola, com a sua vida, com a sua educação. E aí a oficina foi estruturada nesse sentido. Então nós fizemos o convite a que viessem para a Universidade de Brasília. Então nós fizemos aqui as entrevistas. E as oficinas, nós fomos ao Parque da Cidade. E lá eles tiveram, e elas, uma oportunidade de conversar conosco, eles comeram e no dia seguinte tiveram uma possibilidade de ir ao parque de diversões e que eles aproveitaram ali o momento, foi bastante interessante essa experiência. Os 3 momentos que embasaram tanto as entrevistas quanto as oficinas, nós falamos sobre memórias, sobre vivências e também perspectivas, ou seja, uma prospecção para o futuro, que eles e elas pensam quando saírem ali, quando cumprirem as medidas, né? Então, esses 3 momentos, eles foram referentes a uma junção de presente, de passado, presente, futuro, sem necessariamente ter recorte, uma coisa que é X, a outra Y, a outra Z. Mas conseguimos fazer nessa proposta. A partir daí, nós pudemos conversar um pouco sobre o antes, o durante e o depois. Quando nós falávamos sobre o antes, nós caíamos no tema da escola e observações que eram ambivalentes. Algumas negativas, outras positivas, mas as positivas relacionadas mais às pessoas docentes que trabalhavam ali, às amizades, os vínculos afetivos que eles tinham, que elas tinham na escola. E também a questão do lanche, que foi bem curioso, né? Elas falavam muito sobre como era bom para comer, né? Em relação ao durante, nós fizemos mais uma relação com aquilo que acontecia na escola, ou que estava acontecendo na escola, e a socioeducação. O trabalho ali que era desenvolvido no cumprimento da medida. E em relação a isso, do durante, o que nós observamos? Observamos muito como estar na socioeducação oferecia coisas que eles e elas não tinham no momento da escola. E aí entrava a questão negativa, ou seja, a qualidade do espaço,
a quantidade de pessoas na turma, então ouvi palavras de adolescentes sobre a questão de ter 35, 40 pessoas, 40 jovens, né, com os hormônios em ebulição dentro de uma sala para um professor, uma professora dar conta daquilo, e eles percebiam que era muito difícil, praticamente impossível. E por fim, isso do futuro, ou seja, depois, tinha a ver com a continuidade dos estudos, seguir uma carreira, inclusive na universidade. Outras pessoas falavam que não necessariamente gostariam de continuar estudando, mas trabalhar, ou seja, não ter o mesmo estilo de vida anterior, que também é outro ponto positivo, e isso foi bastante recorrente. Uma coisa que não foi tão positiva em relação ao depois é uma falta de solidez em relação a como isso se daria. Alguns mencionavam que tinha gente que poderia ajudar na própria família, e outras pessoas só falavam que queriam continuar, mas sem muita informação. Que é um ponto que também gera debate, ou seja, quando sair da socioeducação, o que acontecerá com esses e com essas adolescentes?